Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta manhã e o privilégio que nos dá de podermos juntos adorá-lo, podermos tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Uma alegria poder compartilhar com os irmãos também a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 12 e 13. Mesmo assentados, convido os irmãos a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. E a palavra de Deus diz assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os teus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Agora, Josué capítulo 1, o próximo livro, Josué capítulo 1, os versos 7 a 9. Josué capítulo 1, versos 7 a 9. E a palavra de Deus diz assim: Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que o Senhor assim nos abençoe, através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra e conhecer-te um pouco mais através dela. Seja com cada um que aqui está, com aqueles que não puderam vir. Lembramos daqueles que estão também neste encontro de famílias. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um e derramando a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia na vida de cada um dos teus filhos. Abençoa-nos nesta manhã, fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar neste momento, nesta manhã, sobre um tema: é necessário conhecer a palavra de Deus. É necessário conhecer a Bíblia. E o texto que nós lemos, há uma pergunta e um desafio, para que nós de fato nos empenhemos, nos dediquemos, nos esforcemos, realmente para conhecer a palavra de Deus e através dela conhecemos o nosso Deus. É o próprio Jesus que vai dizer lá em João 5,39, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E corrigindo os saduceus que não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, ali em Mateus 22, 29, ele vai dizer: olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, ou seja, é um desafio para nós. E se de fato queremos conhecer a Deus, nós só temos esse privilégio através da sua palavra. Por isso Ele se revelou a nós de forma tão preciosa e vem mostrando ao longo da história, através da sua palavra, este Deus que nós cremos. E o apóstolo Pedro, quando ele escreve lá na sua primeira carta, capítulo 2, versos 2 e 3, ele vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E ele conclui dizendo: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Desejai. Ou seja, a palavra de Deus está nas nossas mãos. Aliás, o próprio Senhor vai dizer: olha, ela não está além para que nós não possamos alcançá-la, e nem está nas profundezas tão distante que nós não possamos também conhecê-la. Então, ou seja, Deus se revelou e colocou essa palavra bem próxima de nós. E o que nos falta muitas vezes é este dedicar. E por isso, por falta desse conhecimento, as pessoas têm buscado conhecimento em outras áreas. E aí a pergunta que eu faço é: para onde ir?
E as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não conhecem a sua palavra, eles vão procurar na filosofia, eles vão procurar nas crendices, eles vão procurar no mundanismo e até no modernismo. E nós estamos vendo isso hoje de uma forma muito intensa. As pessoas, de certa forma, querem conhecer a Deus, mas buscam nas fontes erradas. Mas pela graça de Deus, nós temos uma palavra que nos revela quem é esse nosso Deus. E o desafio para nós nesta manhã é que nós, de fato, o conheçamos. Hoje em dia, o cristão vive situações como essa que nós acabamos de mencionar, quando não sabe o que seguir e para onde ir. O que fazer numa situação real em que se deparasse com uma estrada, que no final houvesse 4 saídas ou direções diferentes? Eu creio que uma das coisas é pedir uma orientação a quem conhece. Outra é procurarmos no mapa. Outra é pedir a alguém que conhece o caminho para ir conosco. E também, antes de viajar, perguntar a alguém que já fez o mesmo percurso. E a gente que viaja, né, viajou um pouco, hoje a gente tem viajado um pouco menos, né? Mas a gente vê assim, a primeira vez que eu vim lá do Nordeste para visitar a família aqui em São José, depois no Paraná, eu fiquei, o meu terror era atravessar São Paulo, porque para mim era um bicho de 7 cabeças, né? E eu saí, a primeira vez que eu vim de carro, eu falei, e agora? Cheguei na Bahia, dei uma errada lá, era para ir para a Vitória da Conquista, fui para a Vitória do Espírito Santo, e muita chuva à noite. Quando eu vi, eu falei assim, esse negócio está errado. Aí o primeiro posto policial, parei, falei, não, só está indo para o caminho errado mesmo, só não precisa voltar, só aqui na frente, você vai entrar à direita e vai sair de novo lá na rodovia para a Vitória da Conquista, porque nós estávamos indo visitar alguns familiares ali no leste de Minas. Então, veja, nós precisamos de informações. E na palavra de Deus não é diferente. Na vida espiritual, muitas vezes, a passos largos se vê numa estrada com várias saídas. Só que ela não precisa tantas opções para encontrar o caminho certo. Porque toda a direção que ela precisa está na Bíblia. Por isso o Salmo 32:8 diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Então o próprio Davi nos dá esta palavra tão preciosa. Olha, Deus falando para mim e para você, eu vou te instruir, vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu creio que nós temos esse privilégio de ter essa palavra completa, que não precisa de acrescentar nada, porque ela em si já preenche todos os requisitos que Deus requer de nós. Agora, quais são algumas desculpas que as pessoas colocam para não estudar a Bíblia? Eu creio que talvez alguns que estão aqui nesta manhã usam alguma dessas respostas. A primeira delas ela não é relevante para mim. Ah, meus irmãos, se essa palavra não for relevante para nós, o que será? E como nós temos visto pessoas que não têm valorizado a palavra do Senhor. Por isso, no texto nós lemos, diz que nós temos que meditar nela dia e noite. Lá no Salmo 119, verso 98, vai dizer, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Não é só no domingo, na escola dominical, ou no culto matinal, ou no culto vespertino, mas todo dia temos que realmente separar tempo para estar na presença do Senhor. Outros alegam, como desculpa, né, para não ter o hábito de ler a palavra de Deus, tem dúvida quanto à sua revelação ou à sua veracidade. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Não há como questionar. Mas há muitos que, mesmo se dizendo evangélicos, acham que a palavra de Deus não é totalmente verdade. Mas também outros acham, ela é difícil, ela é, de fato, confusa. É verdade que há alguns textos mais difíceis, alguns textos mais obscuros, mas à medida que você vai lendo a palavra de Deus, ela mesma se esclarece, ela mesma se revela. Um texto esclarece o outro, porque de fato ela é a palavra de Deus. Deus não nos deixaria nada além do que nós pudéssemos entender. Assim como nós, em relação aos nossos filhos, nós não exigimos nada do nosso filho além da sua idade. Então, cada fase tem a sua instrução, a sua orientação, a sua correção. Deus não seria injusto fazer diferente de nós. Se nós que somos humanos, somos carnais, não exigimos nada além daquilo que o nosso filho é capaz, Deus muito menos. Então, outros também arrumam a desculpa, eu não tenho tempo. Se isso fosse verdade, irmãos. Nós às vezes passamos, posso até dizer horas mesmo, né? Às vezes diante de um aparelho de televisão, horas diante de um celular, mas às vezes alegamos que não temos tempo para ler a palavra de Deus. Eu fico impressionado de ver alguns colegas, alguns pastores, teólogos, que são escritores.
Eles, além de pregar, além de fazer tantas coisas, ainda têm tempo para escrever muitos livros. E eles têm o mesmo tanto de horas que nós temos, 24 horas por dia. O que nos falta muitas vezes é disciplina, o que nos falta muitas vezes é nos disciplinar no sentido de ter um tempo a sós com Deus. Seja no culto doméstico, seja no momento a sós, onde nós podemos ter comunhão com o nosso Deus, e assim nós vamos aprender e crescer no conhecimento da sua palavra. As pessoas desconhecem as vantagens alcançadas pelo conhecimento da palavra de Deus. No entanto, só obteremos esse conhecimento quando nos aplicarmos diligentemente ao estudo da palavra de Deus. E a pergunta que eu faço é, mas por que estudar a Bíblia? Que lucraremos com isso? E algumas pessoas fazem essa pergunta para a gente mesmo, o que eu vou ganhar com isso? E quando a gente quer conhecer algo na nossa vida pessoal, na vida profissional, nós arrumamos tempo. E quando nós fazemos seja ele curso qualquer curso, vai exigir de nós um tempo. Às vezes a gente fala para o jovem, né, e o jovem, principalmente os mais jovens, fala assim, não tem o tempo. Mas se ele arruma uma namorada, ele vai arrumar tempo para namorar. Quando nasce um filho, vai arrumar tempo para cuidar desse filho. E vai por aí afora. Mas quando se fala da palavra de Deus, nós muitas vezes dizemos, não temos tempo, o que eu vou ganhar com isso? E eu coloco algumas lições para que nós aprendamos, à luz desses textos lidos, que Deus quer nos ensinar. E o primeiro deles, a gente vê no versículo de Colossenses 1, verso 10, o próprio apóstolo Paulo orientando a igreja de Colossos, dizendo, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, veja, frutificar, e eu coloco algumas lições para nós, nesta manhã estamos questionando e também meditando, diante daquela pergunta, para onde ir? Nós vemos que alguns vão pela filosofia, pelo mundanismo, pelas crendices e por aí afora. Agora, nós como cristãos, para onde ir? E a palavra de Deus vai nos dar resposta à luz desses textos que nós lemos. Primeiramente, conhecer a Bíblia para viver de modo digno. Nós temos uma orientação, nós temos instruções, nós temos exortações para que nós, de fato, vivamos de modo digno. E a palavra de Deus nos diz, no Salmo 119, né, verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Não é para de qualquer jeito. Nós temos regras, assim como em qualquer área da vida. Nós temos esse compromisso com o nosso Deus, né, de cumprir a sua palavra. Então aqui o crente está sendo chamado para viver dignamente, isto é, de acordo com as exigências do Senhor. A conduta do crente deve estar apropriada e adequada à fé que professa. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 3,16, que é bem conhecido, até minha netinha lá, a Larissa, sabe de cor, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, ela tem esse objetivo, de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir. Eu creio que quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos olhando para nós mesmos e vendo quão miseráveis nós somos. Por isso, quando a gente olha para Isaías, diante do trono de Deus, diante da santidade de Deus, ele diz, miserável homem que sou. Ai de mim, estou perdido. É Paulo que vai dizer mais tarde essa expressão, né? Miserável homem que sou. E nós devemos reconhecer, quando nos aproximamos de Deus, essa grande diferença. A gente vê o profeta Isaías, lá no seu capítulo 55, ele vai dizer, como os céus são mais altos do que a terra, assim é os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. Mas é um Deus que, mesmo sendo tão grande, ele inclina para ouvir o nosso clamor. É um Deus que está pronto a atender, de fato, os nossos rogos. Deus nos dê graça realmente nesse sentido. Na Bíblia, é o único guia infalível para a vida. E ela ensina o caminho, dá a direção, mostra o erro, traz para o caminho certo, treina e habilita o crente. Lá no Salmo 119, que é bem conhecido também, o verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E novamente eu repito uma parte do versículo de 2 Timóteo 3,16, né? Lâmpada, toda a Escritura é inspirada por Deus, e ele encerra no verso 17, dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este é o objetivo de Deus, em nos ensinar, em nos repreender, em nos corrigir, para que nós sejamos perfeitos
e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, vale a pena, de fato, conhecer a palavra de Deus para que nós andemos de modo digno. Mas também uma outra vantagem de conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia para agradar o Senhor. Nós não estamos aqui para agradarmos a nós mesmos. Nós estamos aqui para agradar aquele que nos criou. Por isso a primeira pergunta do nosso catecismo é: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para, de fato, agradar o Senhor. Todo cristão tem um chamado para agradar a Deus. E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 2,4: pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Não para que agrademos a homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Ele me conhece, Ele te conhece. Basta ler o Salmo 139 e a gente vai ver ali, antes que a palavra venha à nossa língua, o Senhor já conhece. E Ele diz: tu me cercas por trás e por diante. Ele sonda o nosso interior. Por isso o salmista encerra lá no verso 13, lá no finalzinho do último, deste capítulo 139. Prova-me e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece os meus pensamentos. Então, ou seja, Deus conhece, Ele sabe e deseja que nós o agrademos, que nós o sirvamos de coração. Nossa preocupação deve ser sempre agradar ao Senhor e não a homens. Por isso Paulo, quando escreve aos Gálatas, naquela grande região da Galácia, ele diz ali em Gálatas 1,10: porventura procuro eu agora agradar a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, Paulo tinha uma preocupação no seu coração de agradar àquele que de fato é o Senhor das nossas vidas. Olha como a gente tem a tendência de agradar os amigos, né? O chefe, como nós temos a tendência de agradar os nossos pais, ou alguém a quem é próximo de nós. Mas como temos dificuldade no nosso dia a dia de agradar ao Senhor. E nós somos desafiados pela sua palavra, para que nós estejamos dispostos, de fato, a fazer isso. Existe uma ordem registrada nos evangelhos que precisamos obedecer. Trata-se da ordem da grande comissão, que é bem conhecida nossa. A igreja por todo o mundo, cada igreja local, cada cristão em particular, recebeu de Jesus a tarefa de chamar outros para segui-lo. Lá no finalzinho do evangelho de Mateus, depois da ressurreição do Senhor Jesus, os versos 19 e 20, ele vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele disse, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda depois da ressurreição, em Marcos 15,16, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o desafio. Deus nos chamou para fazermos missão, para sermos instrumentos, para sermos porta-voz daquilo que Ele fez por nós a cada dia, nos dando, conforme foi dito aí no momento da intercessão, da confissão, Ele nos perdoou. Nós temos uma grande dívida para com o nosso Deus, dívida essa impagável, porque o Senhor Jesus vai dizer que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Quem teria condição de pagar isso? Mas Ele nos deu graciosamente. É graça, mas não foi de graça, custou um alto preço, como Paulo fala aos Coríntios ali. Foi pago um alto preço. Nós até cantamos isso. Eu sei que foi pago um alto preço, mas nem sempre estamos dispostos a retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Com certeza, quando o crente obedece a esta ordem da grande comissão, está agradando ao Pai. E aí o próprio Senhor Jesus vai dizer também aos seus discípulos, antes da sua ascensão ou assunção, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunho dessas coisas. E em João 20, 21, ele diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, ou seja, nós somos desafiados a ir. E hoje nós temos recursos tão extraordinários, muito mais do que os discípulos tiveram. Eles tinham que andar. O transporte mais rápido que eles tinham na época era um animal de corrida. E olha como eles pregaram o evangelho. Hoje nós temos, não precisamos nem sair de casa, né? Temos na palma da mão um instrumento que pode levar a mensagem em questão de segundos a outra parte do mundo.
Mas ao invés disso, às vezes a gente manda tantas piadas, brincadeiras, etc, etc, e aquilo que é mais importante, às vezes nós deixamos de fazer, que é dar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo àqueles que estão passando por lutas. Que o Senhor nos ajude a administrar bem o nosso tempo, para que o nome dele seja glorificado. Mas há uma outra vantagem ainda de conhecer a Bíblia, para dar frutos em boa obra, frutificar. Nós fomos chamados não para viver uma videira estéril. Tanto é que o Senhor Jesus, quando chega diante de uma dessas videiras estéril, ele a amaldiçoa e ela se seca imediatamente. E o próprio Jesus vai dizer que se nós não dermos fruto, ele corta, ele poda. Então, irmãos, nesta manhã eu quero dizer para você, é fazer um autoexame da sua vida, do seu andar com Deus. Se de fato você tem produzido fruto que glorifica ao Senhor. Aqui a chamada é para o crente produzir frutos, quando andamos com o Senhor, através da sua palavra, e permitimos que o Espírito Santo nos controle. Frutos preciosos são produzidos em nós. Para que uma árvore dê fruto, é necessário muito tempo. Ela não frutifica do dia para a noite. Ela tem que ser plantada, começando na semente ou na muda. Hoje tem muitas mudas por aí. Mas ela precisa ser cuidada, regada, até que produza fruto. O Senhor não exige de nós além do impossível. A partir do momento que você conheceu a Cristo, você já tem que começar a conhecer a Bíblia, conhecer a Deus e começar a frutificar. Eu fico impressionado de ver como crentes novos, recém-convertidos, eles são ativos no testemunho, na fala, na evangelização. Mas quando ele começa a olhar nós, que temos 20, 30, 40, 50 anos de igreja, acomodados, eles acabam também se acomodando e não falando do amor de Deus. Como eu disse, nós temos hoje tantos recursos, nem precisa ser pessoalmente, presencialmente, mas se for melhor ainda, olho no olho, mas temos a responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor. Quando estamos unidos ao Senhor, a sua seiva começa a fluir em nós, e o Espírito Santo nos leva inevitavelmente a frutificar. Um comentarista chamado Champlin, ele diz, as provisões do Evangelho fazem esse fruto ser produzido em nós. Nós temos tudo o que precisamos para produzir. E nós podemos fazer isso de uma forma realmente para que o nome do Senhor seja conhecido. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, quando fala do fruto, uma vez que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, diz ali que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E dentro desse fruto, nós temos que analisar qual deles ou quais deles nós temos que amadurecer, temos que trabalhar para que seja aperfeiçoado. Porque como cristão, irmãos, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver, e o desafio para nós é que nós imitemos aquele que foi perfeito. O apóstolo Paulo chegou a dizer aos coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O próprio Senhor Jesus, escrevendo, quando ali falando aos seus discípulos, a multidão no Sermão do Monte, em Mateus 5:48, ele vai dizer, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 4, dizendo que nós devemos crescer até a estatura do varão perfeito. Esse é o desafio para nós. E o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, naqueles momentos finais da sua vida entre nós, dando aquela lição de humildade, lavando os pés dos seus discípulos, no capítulo 13 de João. Um deles questiona, não quer permitir que Jesus lave os seus pés. Ele diz, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E ele já vai para outro extremo, então vai tomar um banho. Mas Jesus diz, olha, o que eu faço agora, vocês talvez não compreendam. Mas como eu vos fiz, façais vós também. Lição de humildade. Pois você vai dizer lá em Mateus 11:28, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que nós realmente atentemos para esse ensino do Senhor Jesus, aplicando esse fruto do Espírito na nossa caminhada. E a última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, à luz desses textos que nós lemos, conhecer a Bíblia também para conhecer a Deus. Nós vimos que, no primeiro momento, conhecer a Bíblia de modo digno, conhecer a Bíblia para agradar ao Senhor, conhecer a Bíblia para frutificar em boa obra, mas também conhecer a Bíblia para conhecer a Deus. Agora o crente, ou cristão, é chamado para conhecer a Deus. Não se trata de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento pessoal.
Eu só posso aprender, irmãos, de fato, assentado aos pés do Senhor, através da sua palavra. Não há outra forma. A gente pode aprender no culto, sim, ouvindo a palavra do Senhor. Mas eu pergunto, se você se alimentar apenas aos domingos, você conseguiria passar o resto da semana sem se alimentar e alimentar só no domingo seguinte? Almoçar hoje e só almoçar domingo que vem? Creio que seria meio difícil. Talvez poucos na história bíblica conseguiram passar mais do que isso. Eu fico impressionado de ver histórias como de Moisés, de Elias, de Eliseu, de alguns profetas e o próprio Senhor Jesus. 40 dias em jejum, só pela misericórdia de Deus. Mas foram homens que fizeram diferença na história, porque assentaram aos pés daquele que tinha toda a orientação, toda a instrução. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele ia dar o seu testemunho, para justificar o seu conhecimento, ele diz, eu me assentei aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais recatados, mais respeitados da sua época. Ou seja, de fato, nós precisamos sentar aos pés de alguém para aprender. Mas, sobretudo, à luz da palavra do Senhor, Ele vai nos ensinar e vai nos instruir para que nós cresçamos. E esse tipo de conhecimento que a palavra de Deus fala em Oséias, é esse tipo. Em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O profeta Jeremias vai dizer lá no seu livro, no capítulo 9, verso 24, que esse é o desejo de Deus. Ele diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Às vezes nos gloriamos nos nossos títulos, nos gloriamos na fama, mas Deus está dizendo, se você tem que se gloriar, glorie-se apenas nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Esse é o desafio para mim e para você nesta manhã, que nós de fato conheçamos a Deus, que nós sejamos dispostos a obedecê-lo, a fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que de fato satisfaz o seu coração. E eu encerro dizendo, bem, vimos que o crente precisa conhecer a Bíblia para saber como viver de modo digno, como agradar a Deus, como produzir frutos e como conhecer a Deus. Mas através da Bíblia conhecemos também sobre o amor de Deus. Esse amor que é incomparável. E eu fico olhando para mim mesmo e queria que você faça isso também. Por que eu fui digno desse amor? Amor, de fato, que não tem como explicar. Amor esse que deu seu filho para passar tudo que passou por mim e por você, pagando um alto preço, para que eu e você pudéssemos, de fato, conhecê-lo e a cada dia valorizar aquele que fez por nós. Realmente o Senhor nos ajude e nos dê graça para podermos crescermos nesse conhecimento. Ela nos diz que Jesus Cristo é o seu Filho, que Ele tornou-se homem por nossa causa e morreu na cruz para a nossa salvação. E ainda, a Bíblia nos recomenda que anunciemos a todos os homens essa boa nova de salvação. Por isso afirmamos, o crente tem necessidade de conhecer a Bíblia. Se você de fato é alguém que quer conhecer a Deus, basta que cada dia você separe 15 a 20 minutos, eu sempre digo isso, 15 a 20 minutos por dia são necessários para que você leia toda a Bíblia em um ano. 20 minutos por dia, quem não tem isso no seu dia a dia? 20 minutos, não chega nem o dízimo do tempo. E se você for zeloso, for criterioso, for disciplinado, pode ter certeza, se Deus te der mais 10 anos de vida, ou 20, você vai ler a Bíblia 10, 15 ou 20 anos, porque basta 20 minutos. Estou dizendo com experiência própria. Deus tem me dado a graça de fazer isso todos os dias. Então separa um tempo para conhecer a Deus, para que Ele possa também instruir você, para você falar desse amor, desse Deus maravilhoso que Ele é para outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.